Se você lembrar de mim, então eu ainda estou viva. Ela não era personagem, era uma presença, uma ferida antiga que decidiu escrever de volta. Não lembro exatamente quando ela nasceu, mas lembro com exatidão profunda o momento em que precisei que ela existisse. Naquele dia, eu sentei diante do papel como sempre fazia, não do papel em si, mas do que ele poderia revelar sobre mim. Àquela altura, já não tinha mais idade para me enganar com metáforas, ou eu dizia, ou apodrecia em silêncio. Então, naquele fim de tarde nublado, com cheiro de tinta velha e chá de jasmim, eu escrevi a primeira frase que não era minha, mas me escreveu. Se você lembrar de mim, então eu ainda estou vivo. Quando li aquilo em voz alta, chorei. Porque não era uma personagem, era um pedido de alguma parte minha que ficou trancada por décadas. Um eco vindo de dentro do quarto quando escondi todas as versões de mim mesma que o mundo mandou apagar. Ela não começou como personagem, ela começou como presença. Nos dias seguintes, ela aparecia antes de mim, antes do café, antes do silêncio, antes da coragem. Ela sentava do outro lado da mesa, invisível e insistente, e me olhava sem julgamento, como se dissesse: pode me escrever, eu aguento. Mas eu não aguentava. A cada palavra dela que nascia, uma parte minha morria. A parte que se acostumou a escrever sobre outras, sobre homens, sobre narrativas aceitáveis, sobre beijos permitidos e finais que cabiam no catálogo. Ela não cabia. Ela rompia. Ela sangrava. Comecei a sonhar com ela. Não era exatamente um rosto, era um peso no ar. Perfume de papel molhado. Uma sensação de que alguém estava me escutando enquanto eu chorava diante do espelho. Era a menina que fui, a mulher que perdi, a escritora que me traíra 1000 vezes. E era também a mulher que eu teria amado se o mundo tivesse me deixado amá-la em voz alta. Ela era todas e nenhuma. Quando terminei o primeiro rascunho do que hoje você chama de o livro de ela, eu tremia. Não pelas palavras, mas porque pela primeira vez uma história minha não pediu desculpas por existir. E mais, ela não queria ser salva, ela queria salvar. O que vocês leem hoje como poesia, como bilhete, como flor costurada, foi para mim o som de um espelho se quebrando por dentro, em silêncio. Porque toda mulher que escreve sobre outras mulheres com desejo, com amor, com flor ou com faca, sabe o que é escrever contra o mundo. E ela não escreveu contra, ela escreveu apesar. Teve uma noite em que quase rasguei tudo. Lembro de estar sentada com a mão suada no papel, a vela tremendo de raiva. E o coração disparando como se uma polícia imaginária fosse invadir meu quarto e me levar presa por querer, por lembrar demais, por amar alguém que nunca existiu fora das palavras. Mas então ela disse: se você me apagar, eu ainda vou viver, porque agora você já me leu. E eu entendi, ela não precisava ser publicada, ela precisava ser lembrada. E isso só eu podia fazer. Minhas leitoras dizem que ela escreveu por elas, mas a verdade é que ela me escreveu primeiro. E doeu. Ela me obrigou a abrir cartas antigas, a reler poemas que escrevi para amiga, a reconhecer que todo o texto que não terminei era porque, no fundo, era sobre uma mulher que eu amei. Ela me fez voltar para aquela tarde em que tive que mentir sobre minha própria história, para aquela festa em que escondi o bilhete no bolso, para aquele amor que me deu uma flor e um silêncio. Talvez seja por isso que este diário existe, porque nunca ninguém perguntou como foi para mim criar ela. Todo mundo quer saber sobre a personagem, mas ninguém perguntou pela escritora, pela mulher de 55 anos que escreve à mão num caderno manchado de café, que ainda olha para a porta toda vez que escreve um beijo entre duas mulheres, com medo que alguém entre, mesmo morando sozinho. Você ainda tem medo? Sim, mas agora escrevo com ele. O medo senta do meu lado como ela fazia, e ele me observa, mas não me paralisa mais. Porque agora eu escrevo sabendo que tem alguém do outro lado lendo por mim. E se você chegou até aqui, é porque também ouviu essa voz. Essa coisa que não tem nome, mas que pulsa como se tivesse sido escrita no seu peito. Esse diário não é para contar como escrevi ela. É para lembrar que ela me salvou. Talvez salve você também. Aqui você vai ler as palavras que não foram pro vídeo, as frases que sangraram demais para serem faladas em voz alta, as cartas que nunca foram enviadas, os finais que ela escreveu só para mim e que agora eu te empresto. Se doer, pode parar. Se doer muito, pode continuar. Significa que tem algo seu aqui. E se tiver, leia. Leia até sangrar. Com amor antigo e coragem recente. Helena. Mas e quando a página em branco tira de volta como se soubesse de tudo que você não ousa dizer? Quem escreve quem, afinal? Inscreva-se no canal, ative o sininho e se prepare, porque no próximo episódio a dor vira tinta e a página em branco vai gritar.